Muito bem, olá a todos. Mais uma vez estamos reunidos para que a gente estude o livro A Gênese, de Allan Kardec. E hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, e estamos estudando o capítulo 6, Uranografia Geral, os cometas e a Via Láctea. Os itens que nós vamos estudar no dia 28 a 36. Mas eu acho que é importante a gente fazer um comentário antes de começar, que hoje, exatamente hoje, dia 17 de outubro, foi quando uma das casas, que hoje nós fundimos as duas casas, né, a partir de outubro desse ano, uma das casas fez a primeira reunião, que foi o início do movimento espírita aqui em Las Vegas, de forma assim mais organizada e com uma casa espírita, né? Que hoje atende pelo nome de Sociedade Espírita de Las Vegas. Foi no dia 17 de outubro de 2017, exatamente há 5 anos atrás. Então, hoje é um dia especial, onde nós comemoramos essa... bom, enfim, a gente assumiu essa data como sendo a data da fundação desse nosso grupo espírita aqui em Las Vegas. Muito bem, então esse é o tema de hoje e nós vamos agora... Só um minutinho. Vamos agora entrar no nosso tema de hoje. Então, hoje nós vamos tratar dos cometas, um dos temas, né, que a gente vai ver. Depois, Via Láctea. Então, cometas. O que os espíritos orientam Kardec? O que eles falam a respeito dos cometas? Então, item 28. Astros errantes, mais ainda que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas são guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema ao qual pertence a Terra, para nos levar pelas regiões distantes da extensão sideral. Bom, ele vai falar um pouco a respeito dos cometas, mas ele fala assim, os cometas fazem com que nós possamos transpor os limites do sistema ao qual pertence a Terra, ou seja, a gente, através dos cometas, saímos fora do sistema solar, esse que nós estamos aqui. E como nós sabemos, temos um planeta no qual vivemos, que pertence a um grupo de planetas que gira em torno do Sol. Então, esse nosso sistema solar é onde estamos localizados. E os cometas, eles aparecem de vez em quando, vêm do espaço sideral, passam pela Terra, próximo da Terra, e depois retornam para o espaço sideral. Então, é como se fosse um mensageiro, né? É um guia que leva para os limites, ou sai dos limites da Terra, aqui do sistema solar nosso, né? Mas antes de explorar os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, olha como ele está chamando os cometas, né? Será bom conhecer, tanto quanto seja possível, sua natureza intrínseca e seu papel na economia planetária. Então, o que os espíritos orientam Kardec? Vamos falar a respeito do universo, vamos falar a respeito do nosso sistema, vamos falar a respeito da matéria, tudo aquilo que a gente tem estudado aí na uranografia geral, e eles não deixam de falar dos cometas. Então, é essa informação que eles estão trazendo para a gente, como viajantes do universo. Então, tem cometa que tem nomes aqui, né? Por exemplo, o mais famoso talvez seja o Halley, né? Que a cada, se não me engano, 75 anos ele aparece aqui, né? Ele nas imediações da Terra, e depois volta para o espaço de novo. Então, ele tem uma órbita, um caminho já delineado, tanto que nós o vemos a cada determinado tempo. Ele aparece aqui, né? O item 29. Tem-se frequentemente visto nessas estrelas cabeludas, não tem nada de pejorativo, não,
é que é o nome que foi dado. E Kardec, aliás, o tradutor, ele fala que no original chamava-se Astre Chevelus, deve ser isso, né? Em francês, ou cometas. Eram assim chamados antigamente, mesmo em português, por sua origem na palavra grega kometes, que significa cabeleira, em referência ao rastro de luz que remete a essa aparência. Então, o editor resolveu colocar essa definição para que a gente soubesse, né? Para que desse mais informação a respeito. Então, tanto que essa cabeleira, ela fica sempre do lado oposto ao Sol, porque tem o chamado vento solar. É um pouco assim complexo, mas isso basta para a gente saber que o cometa ele vai na órbita que ele está fazendo, né, nesse caminho que está fazendo, essa cabeleira está sempre no lado oposto ao Sol, né? Então, por isso que é chamado de estrelas cabeludas ou cometa na origem da palavra. Então, tem-se frequentemente visto nessas estrelas cabeludas mundos nascentes elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência que são patrimônio das terras habitadas. Então, eles são parte desses mundos. Então, eles vêm, eles acabam saindo da órbita desse mundo e ficam circundando aí, ficam percorrendo o universo, né? Ou não o universo, mas um determinado espaço no universo. Outros imaginariam, nesses corpos extraordinários, mundos em estado de destruição, e sua aparência singular foi, para muitos, motivo de apreciações errôneas sobre sua natureza, de tal forma que não faltou até na astrologia judiciária quem os considerasse prenúncio de desgraças enviados pela providência divina à Terra, atemorizada e trêmula. Então, muita gente achava que aquilo era prenúncio de coisa ruim, de alguma coisa que ia acontecer. Então, ele chama assim, né, que aterrorizava, né, a Terra estava atemorizada e trêmula. Então, a humanidade, na época, sem saber o que era cometa antes, via aquilo e ficava desesperado, né? Assim como, muito tempo atrás, na aurora, né, da civilização, lá da humanidade, então, um trovão era algo assustador, porque ninguém sabia de onde vinha. Vinha aquele barulho, ou vinha um risco no céu, que era um raio, e ninguém sabia o que era aquilo. Hoje nós sabemos até como nos proteger através de para-raios, a gente sabe de onde veio, como ele é formado, para que serve. Então, hoje, a ciência já descreveu tudo isso. E igual para o cometa, que antes era prenúncio de alguma coisa ruim, né? O item 30, né? A lei de variedade é aplicada com uma tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se indaga como os naturalistas, astrônomos ou filósofos têm criado tantos sistemas para assemelhar os cometas aos astros planetários, não vendo neles mais que astros em um grau mais ou menos elevado de desenvolvimento ou de caducidade. Então, como a Gênese nos fala aqui, né? Então, muitos estudiosos da época, naturalistas, astrônomos, e mesmo filósofos, eles elaboravam as teorias, achando que tinha algum desenvolvimento ali, que estava vivendo ali, né? Que tinha alguma humanidade, ou então alguma coisa que estava em formação, ou estava se destruindo, né? Estava na caducidade. Os quadros da natureza deviam amplamente bastar para afastar do observador a preocupação de encontrar relações que não existam e deixar aos cometas o papel modesto, mas útil, de astros errantes,
servindo de exploradores nos impérios solares. Então, a sugestão, assim, nada mais é do que um astro, né? Que está aí, sem parada, né? Que está tendo seu percurso como um mensageiro, está indo próximo a vários mundos, pelos quais eles fazem as órbitas, né? Esses corpos celestes dos quais estamos tratando são muito diferentes dos corpos planetários, ou seja, não tem nada a ver com os corpos planetários. A Terra é um corpo planetário. O cometa não é um planeta. O cometa é esse corpo celeste que não para, né? Porque não possuem o destino de servir de morada para humanidades. Vão sucessivamente de sol em sol, enriquecendo-se em sua rota com os fragmentos planetários reduzidos a estado de vapor, absorvendo nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então, eles vão, como mensageiros, vão levando alguma coisa, que vão recebendo dos sóis. Então, ele fala, vai de sol em sol. Então, vocês imaginem a distância que tem isso, a distância que eles percorrem, né? E eles estão aí, né? Alguns cometas apareceram uma vez só, próximo da Terra, e não apareceram mais, porque a órbita dele é tão longa, tão grande, que acaba parecendo que assim, a humanidade ainda não viu a repetição dele. Então, todos os cometas que têm uma órbita curta, então eles aparecem aqui a cada tantas décadas, ou a cada tantos anos. Ele aparece próximo da Terra. Mas aqueles que vêm de muito longe, têm uma órbita muito ampla, então eles é como se eles aparecessem uma vez só. E apareceram uma vez só. E vão aparecer um dia de novo. Mas como não se tem registro, alguma coisa assim, se perde, né? O item 31. Se quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo... só voltando um pouco ao item anterior. Ele não é um planeta, portanto, não abriga espíritos. Os planetas têm uma destinação, são os locais de aprendizado, de crescimento espiritual, para que os espíritos aqui, que estão assim vinculados a esse orbe, né, a esse planeta, como o caso da Terra. Então, eles têm as experiências reencarnatórias aqui. No caso do cometa, não tem. Então, não tem humanidade ali, não tem espíritos ali, assim, do ponto de vista de aprendizado, de estar ali para poder reencarnar e ter uma experiência reencarnatória. Não tem isso. Mesmo porque não há condições de vida. Precisaria haver condições de vida para que os encarnados pudessem sobreviver. A Terra é um exemplo disso. Foi adaptada à vida aqui, ao ar que aqui está presente, a água, as plantas, tudo aqui. Então, aí sim nós temos condições de vida, de poder ter experiências reencarnatórias. O cometa não, né? Ele fala aqui, porque não possuem o destino de servir de morada para humanidades. Não é esse o destino dele. A destinação é outra. Então, vamos lá. Se quando um desses astros, se aproxima do nosso pequeno globo para atravessar sua órbita e retornar ao seu apogeu, né, lugar mais longe, situado a uma distância incomensurável do Sol, nós o seguíssemos, ou se nós o seguíssemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos
essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas mais vizinhas, e observando os movimentos combinados desse astro, que poderia ser suposto como perdido no deserto do infinito, lá encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que funcionam em distâncias que mesmo a imaginação mais fecunda mal pode conceber. Então, imagine se nós pegássemos uma carona em pensamento e a gente vai fazendo o percurso desse cometa. Então, a riqueza com que nós poderíamos estar vendo, participando, né? Toda essa informação, essa visão do que é esse espaço enorme. E aí a gente comprovaria a universalidade das leis da natureza. Então, a natureza, as leis que regem a natureza, elas estão presentes em todas as partes. E esses cometas nos dariam a prova disso, se nós tivéssemos a condição de aportar nesse planeta, né, em pensamento e percorrer tudo aquilo lá. Né? Então, a nossa imaginação, como ele fala assim, mesmo a imaginação mais fecunda, ou seja, mais criativa, mal poderia conceber. Então, imagine o que tem de mistérios, mistérios porque para a gente não existe, é novidade, não está associado com o que a gente conhece. Então, imagine o que há de coisas por aí. Lá, a forma elíptica se converte em parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, ao mesmo tempo em que no seu perigeu percorre muitos milhares de léguas. Então, no percurso dele, tem momento, ele tá muito rápido. Aí, quando ele chega naquele ponto, né, que ele chama lá de perigeu, aí ele vai lentamente, para que depois ele saia de novo desse campo, né, de campo gravitacional desse astro que ele está em torno, aí volta de novo a uma velocidade muito grande, né? Não o perigeu, o apogeu, na verdade, né? O perigeu é quando ele percorre muito rápido, né? Talvez um sol mais poderoso. Então, o que a gente pode, assim, extrair dessa lição, do que ele está falando aqui, desse momento da Gênese? É a grandeza incomensurável das distâncias. É algo assim que a gente não consegue imaginar. Muitas vezes nós pensamos, ao longo da nossa história, que éramos o centro do universo. Imagina isso. E quem pensasse o contrário morria queimado na fogueira. Né? Galileu, por exemplo, ele negou a teoria dele, porque senão ele ia para a fogueira. Né? Mas depois, muitos anos depois, agora, na nossa época, ele foi reabilitado, ou seja, a teoria dele foi aceita pela igreja. Mas na época, e depois durante muito tempo, ele seria condenado à fogueira, caso ele persistisse, se ele não falasse, se ele não recusasse, né, aquilo que ele próprio falou. Então, por aí a gente vai vendo a grandeza, né? Nesse momento do estudo da Gênese, a gente vê como as distâncias são infinitas, né? O espaço infinito. Então, estamos falando de coisas enormes aí. E nós vamos saber disso a hora que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, quando vai tratar da Via Láctea, né? Então, vamos lá. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acabou de deixar, exerça uma atração preponderante e o receba entre os próprios objetos. Então, é como se ele fosse retirado, roubado
de uma outra órbita, porque aquele Sol ele é mais poderoso em termos de atração gravitacional. E aí o cometa muda de órbita. Então, olha, ele não para, ele não vai, ele está sempre para cima e para baixo, né? O asteroide pode se chocar contra a Terra, o cometa não, ele vai percorrendo o espaço de órbita em órbita, né? Então, as surpresas criaturas que vossa pequena terra esperarão em vão o retorno que haviam previsto por observações incompletas. Então, digamos que o cometa Halley, que já passou várias vezes aqui, foi anotado à época, e depois, hoje, com muito mais recurso, os nossos cientistas, os astrônomos, eles fazem um cálculo. Ele vai chegar aqui em época tal, e de repente não vem. Mas por que ele não veio? Porque ele assumiu uma outra órbita. Por isso que ele fala, nós aqui na Terra vamos esperar em vão o retorno do cometa que previmos, que estava previsto por observações incompletas. Porque a gente não conhece um Sol mais, uma força gravitacional maior que possa tirar da órbita original o cometa. Nesse caso, nós, espíritos, cujo pensamento seguiu o cometa errante até essas regiões desconhecidas, encontraremos uma nova nação, a qual as observações terrestres não podem encontrar, inimagináveis para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível para suas mentes, porque será o cenário de maravilhas inexploradas. Então, daqui onde a gente está, a gente não tem meios de conhecer outros planetas, outros espíritos, né? outros lares, outras moradas, como se referiu Jesus, né? Somos oriundos do mundo astral, nós espíritos, somos oriundos do mundo astral, desse mundo resplandecente de imensos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do jardim magnífico da criação. Só depois de termos chegado de lá, saberemos o que é a Terra. Aí que a gente vai ver o quanto a Terra é insignificante em termos de presença no universo. Ela tem sua importância, claro que tem. Nós estamos aqui tendo uma experiência reencarnatória. Nós estamos aqui, no caso de espíritos desencarnados, que estão no orbe terrestre. Estão aqui convivendo com a gente. Estão formando locais com a mente, essa egrégora, esse grupo de espíritos que se afinizam, vão montando esses lugares que podem desaparecer, porque é tudo criação mental. Então, naquele momento, tem grupos de espíritos que criaram um ambiente, mas que podem desaparecer. Mesmo colônias, mas as colônias são muito bem cuidadas, colônias espirituais que recebem espíritos para terem planejamento reencarnatórios, por exemplo. Mas apesar de tudo isso, dessa importância, que para nós é muito importante, pelo menos nesse momento, né? Mas quando se dá uma volta por aí, principalmente se pega uma carona em pensamento nesses cometas, depois de conhecer tudo isso, de como espíritos superiores, que um dia seremos, a gente conhece muitas outras coisas, retornando à Terra, a gente percebe o quanto ela é insignificante, o quanto ela é pequena, perto de toda essa grandeza que está por aí, em comparação a essa grandeza que está distribuída no universo. Agora vem a Via Láctea. A Via Láctea, 32 é o item. Durante as belas noites estelares e sem lua,
pode-se distinguir essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu, de uma extremidade à outra, e que os antigos tinham denominado Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Então, tem tanto sol, tantas estrelas reunidas, e está tão longe que a gente não define os sóis. Então, a gente vê tudo como se fosse algo assim leitoso, de uma cor leitosa, um branco que não tem definição, é um branco, né? Por isso, Via Láctea, um caminho leitoso. Foi esse o nome que deram, né? Para denominar essa visão nossa. Nós estamos dentro da Via Láctea. É uma galáxia, onde tem um monte, mas um monte. Imagina um número grande. Pode multiplicar por outro número grande. Assim, muitos sóis, muitos sistemas solares. Como está tão longe, a gente vê como sendo um caminho leitoso, uma aparência leitosa. À noite, de dia não dá para ver. E as estrelas mais próximas, que ainda estão muito longe, que pertence à Via Láctea, a gente só vê porque está mais próxima. Senão, se a gente se afastar muito dela, ela vai fazer parte desse caminho leitoso. E outras estrelas que estarão próximas da gente, quando a gente se afastar, a gente vai conseguir definir ela como estrela. Senão, é essa faixa, esse caminho leitoso. Então, vamos lá. Esse esplendor difuso porque não tem definição, nos tempos modernos, tem sido exaustivamente investigado pelas lentes do telescópio. Então, hoje nós temos o telescópio, e aí a gente vê, consegue determinar distâncias, ver a grandeza de tudo isso, né? E esse caminho de pó dourado, ou esse riacho de leite, imagina um ribeirão, um riacho de leite, da antiga mitologia, transformou-se em um vasto campo de maravilhas desconhecidas. Então, vocês imaginem, lembrando ainda o que Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Imaginem quantos mundos habitados tem, ainda que não estejam visíveis, humanidades visíveis para a gente, porque pode estar num outro plano, naquele mundo que a gente está vendo. Agora, imagine quanto tem por aí. É como eles chamam assim, um vasto campo de maravilhas desconhecidas para a gente. As investigações dos observadores têm levado ao conhecimento de sua natureza e revelado que ali, onde olhar perdido só encontra uma tênue claridade, né, que é a Via Láctea, existem milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que ilumina a nossa Terra. Vocês imaginem, a gente não consegue olhar para o Sol. Tamanha é a força, a luz que ele emite. A gente não consegue, queima a nossa retina. Nós não estamos preparados para isso. Tem que olhar com algo assim, um filtro muito grande. A gente não olha direto para o Sol. A gente evita olhar. Faz mal para a gente. E ele está tão distante e aquece a Terra. Então, imagine a potência dele. Agora ele fala, olha, tem sóis, tem milhões de sóis muito mais luminosos, muito mais potentes que esse nosso Sol, esse que ilumina a nossa Terra aqui, nosso planeta. Então, é mais uma informação. O universo, ele é infinito. Não dá para dizer enorme, ou uma distância vasta, porque a gente não tem esse senso de medida, né? A Via Láctea, de fato, é uma campina, um campo, né, semeado de flores solares e planetárias
que brilham em sua vasta extensão. Então, ele está falando como se fosse uma grande extensão de terra, toda semeada de flores. Só que as flores são esses sóis e planetas, né? Mas os sóis é que brilham. Então, na vasta extensão, nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de mundos radiantes que compõem a Via Láctea. Então, nós pertencemos à Via Láctea. O sistema solar nosso, né, esse que nós estamos aqui vinculados, né, que a Terra está girando em torno do Sol junto com outros planetas. Então, esse sistema faz parte da Via Láctea. É só mais um, já que ele está falando aqui de milhões de sóis. Então, tem milhões de sóis como esse nosso, menores do que esse nosso, maiores do que esse nosso. Então, a Via Láctea é riquíssima disso. Entretanto, apesar de suas dimensões gigantescas, em comparação com a Terra, e a grandeza de seu império, o Sol ocupa apenas um lugar inapreciável nessa vasta criação. Ele quer dizer que o Sol é insignificante, apesar da gente estar as dimensões no que diz respeito a si, a Terra, é tudo tão grande, né, que o Sol fica pequenininho, né? Pode-se contar uns 30 milhões de sóis semelhantes a ele, que gravitam nessa imensa região, distanciados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Então, imagina só, aqui está o Sol, então a Terra está girando em torno do Sol, a distância que ele coloca aí, porque não é uma distância única, né? Porque ela é uma elipse, né? Então, as distâncias, o raio dessa órbita, digamos que seria o raio médio, pegando esse raio e multiplicando 100 mil vezes, aí a gente vai entender a distância que vai ter entre esse Sol e o próximo Sol. Kardec faz agora um comentário, né? Ele fala em distância, né? Mas ele fala numa unidade antiga, que é légua, que a gente já falou a respeito. Então, nessa observação de número 85, né, de Kardec, uma nota que ele faz, mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Tem que multiplicar, a gente não sabe que légua que ele usou aí, tudo, mas são distâncias descomunais. São distâncias muito, muito grandes. Então, imaginem o que nós temos, assim, para conhecer. Porque nós não vamos ficar toda a nossa vida espiritual, para o resto da nossa vida espiritual, vinculado à Terra. Mesmo porque um dia ela vai acabar. Ainda que leve muito tempo, mas um dia ela acaba. Então, imagine o nosso potencial de conhecimento ainda, que está por acontecer. Olha o que nos espera. Olha como Deus foi grandioso em termos de amor pela sua criação, de fazer a gente simples e ignorante e ser, assim, muito, muito esclarecido e conhecedor de muitas coisas, com muitas experiências. E a gente ainda fica aqui atrelado a coisinhas pequenas, discutindo coisas pequenas, se envolvendo com coisas pequenas. Então, nós temos muito ainda para caminhar, para conhecer, para aprender. Então, essa experiência que nós estamos tendo aqui na Terra, que seja um despertar para que tenha algo muito maior esperando pela gente, muito mais importante do que essa vidinha, entre aspas, que a gente fica ali aprisionado a pequenas coisas, pequenas conquistas, paixões, quando que a gente tem pela frente todo um aprendizado. Só que nós temos que aprender aqui primeiro.
Por isso que nós estamos aqui. A gente volta para o plano espiritual. Continua aprendendo? Claro que continua. Mas aqui o aprendizado é muito mais rico. Ainda que tenha sofrimento envolvido, mas aqui se aprende muito mais. E aqui cala profundamente na gente. E nós vamos ter realmente um resultado superior ao que a gente teria no plano espiritual. Então, a experiência reencarnatória é algo, assim, que não tem preço. É algo muito, muito grande. Por isso, o grande erro nosso de sair pela porta dos fundos, pelo suicídio, por exemplo, ou fazer com que a vida aqui seja, assim, praticamente um matar o tempo, sem responsabilidade. Não é nada disso. Aqui nós temos as responsabilidades nossas e temos que usar o tempo da melhor maneira possível. Mas vamos seguir, estamos no item 34. Pode-se avaliar, por esse cálculo aproximado, as distâncias, né, a extensão dessa região sideral, a região do espaço sideral, e da relação que existe entre o nosso sistema e a universalidade dos sistemas que ela contém. Então, a gente pega o que funciona aqui e sabe que lá, não sei aonde, no espaço sideral, funciona igual. As regras são as mesmas, as leis são as mesmas. Então, o universo todo vibra em uníssono às leis divinas. Então, não tem exceção aqui, ou ali, ou acolá. Não. É tudo, como ele falou aqui, é a universalidade dos sistemas que ela contém. Do mesmo modo, podemos avaliar a exiguidade do domínio solar e, em consequência, o escasso valor de nossa pequena Terra. Exiguidade, exíguo, pequeno, limitado, restrito. Olha só, são palavras que mostram coisas pequenas, né? Exiguidade do domínio solar. Então, o Sol tem pouco alcance comparado a essa imensidão toda. Escasso valor da nossa pequena Terra. O pequeno valor da nossa Terra, do nosso planeta. O que será dela, então, se considerarmos os seres que a povoam? Então, nós nos achamos aqui o máximo, em termos de conquistas, em termos de conhecimento, em termos de evolução. Não somos nada. Somos ainda seres muito atrasados. Porque se a gente for além daqui, existem mundos muitíssimo adiantados. Há muito mais. Então, nós estamos engatinhando como humanidade, como civilização, ainda que a gente possa contar com uma só, como se fosse um único povo. Tem diferenças aqui, mas a humanidade é a mesma. Tem diferença porque alguns vivem na floresta, outros vivem na cidade, né? Outros vivem no campo, né? Outros vivem no deserto, nos polos, enfim. E cada um tem a sua cultura e tem seu adiantamento intelectual. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas ainda assim, essa humanidade, como um todo, ela está muito atrasada em relação a outros mundos. Está adiantada em relação a outros mundos mais atrasados. Porque assim funciona a coisa. Agora estamos num determinado estágio evolutivo. Mas não é para sempre, não. Nós vamos mudar isso. Nós vamos crescer espiritualmente falando, moralmente falando, intelectualmente falando. Eu digo escasso valor da Terra, né?
porque as nossas constatações se aplicam não somente à extensão material, física dos corpos que estudamos. Isso seria pouco, mas também e sobretudo ao estado moral em que se acham como morada e a posição que ocupam na hierarquia universal dos seres. A gente nunca pode esquecer da escala espírita que a gente estuda no Livro dos Espíritos. É a questão número 100. É só ir lá e verificar o número de espíritos, as categorias que existem. Então, tem dos dos mais inferiores até os mais evoluídos, até os superiores, os espíritos puros, né? Entre essa parte, esse grupo mais baixo em termos de evolução, até o mais elevado em termos de evolução, existe toda uma gama entre eles, assim, uma diferença enorme, vários níveis, vários. Então, o que ele quer dizer que nós, né, com relação ao estado moral em que a gente se encontra como morada, a posição que ocupam na hierarquia universal, como se fosse a escala espírita, né, nós ainda estamos muito atrasados. Escasso valor que ele fala. Porque a gente realmente tem que dar a mão à palmatória. Nós estamos muito atrasados. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando ao redor do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam as manifestações da vida e da inteligência. Então, nesses mundos todos, a vida, a inteligência se manifestam e elas e depende do mundo. Aquele mundo está num determinado nível. Tem mundos mais elevados, tem mundos mais atrasados. Então, é toda uma riqueza. Por isso que ele fala, a criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando ao redor do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam, as manifestações da vida e da inteligência. É para isso que existem esses mundos, para que abriguem vida e inteligência. Não tem outra finalidade. Não é para enfeitar o espaço, não é para ficar bonito. É para ser útil. Por isso que a nossa vida tem que ser útil. Nós temos que dar um significado elevado para as nossas vidas. Porque é isso. Desse modo, conhece-se a posição ocupada pelo nosso Sol e a Terra no mundo das estrelas. Essas considerações ganharão um peso maior ainda se refletirmos sobre o estado da Via Láctea, que, vista de longe, na imensidão das criações siderais, não representa mais que um ponto insignificante e inapreciável, porque ela não é mais que uma nebulosa estelar entre milhões de nebulosas estelares que existem no espaço sideral. Já pensou? Então, se a gente se afastar, olha, nós falamos do planeta, nós falamos do sistema solar, depois nós falamos na Via Láctea. Então, a gente está inserido na Via Láctea. Agora, a gente se afasta da Via Láctea, sai fora dessa galáxia, vai para muito longe, se afasta. A gente vai vendo cada vez menorzinha, até que vira um ponto luminoso. Já pensou uma galáxia virar uma estrelinha insignificante, dependendo do ponto que a gente está, de distância? Então, olha só quanta coisa grande existe em torno de nós. Por isso, vamos pensar grande. Um dia seremos moradores, podemos dizer assim, desse espaço grandioso. Não importa o tempo que leve, mas é esse nosso final. Não ficar restrito a um mundinho que é a Terra, ou a uma galáxia
que é a Via Láctea, mas sim algo maior. Porque tudo isso, como tem gente em muitos lugares, tem espíritos, então tem quem tome conta disso. Do mesmo jeito que Jesus toma conta desta humanidade a qual nós pertencemos, tem espíritos que têm a responsabilidade de muitos mundos, de muitos sistemas, de galáxias. Já pensou? Então, nós temos um potencial aí de crescimento muito grande, porque é uma lei e nós vamos crescer espiritualmente falando. E moralmente, no fim das contas, somos seres morais. O físico, temporário. O físico é o que nós precisamos para nos manifestarmos, para que a gente possa nos relacionar com outros que estão na mesma situação. Então, seguindo, se nos parece maior e mais rica que as outras, é pela simples razão de que nos rodeia e se desenvolve em toda a sua extensão sobre os nossos olhos, enquanto que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, apenas se deixam entrever. Então, algumas são bem definidas, outras está muito difícil, a gente só vê lá um resquício, porque estão muito longe. E para finalizar nosso estudo de hoje, o item 36 foi sublinhado pela consistência, pela beleza que ela tem. Ora, se sabemos que a Terra é nada ou quase nada no sistema solar, que ele é nada ou quase nada na Via Láctea, e esta, a Via Láctea, é pouca coisa ou quase nada na universalidade das nebulosas. E essa universalidade é muito pouco no meio do imenso infinito. Só então começamos a compreender o que é o globo terrestre. Então, ele contou tudo isso para falar para a gente, olha, o globo terrestre é muito pequeno, é muito insignificante. Ele é um grão de areia numa praia enorme, com muitos, muitos, muitos outros grãos de areia. Incontáveis grãos de areia. Então, quando a gente pensar, quando subir aquele complexo de superioridade, vamos pensar que nós vivemos num mundo tão pequeno em relação a toda essa grandeza que está aí, que nós temos uma importância nesse momento aqui, nesse globo, que foi criado para que pudesse nos acolher, para que pudesse nos dar a oportunidade do aprendizado. E que nós temos muitos outros globos, né, por aí, e que nós vamos um dia ter que mudar, ou por nossa competência, que nós vamos nos melhorando, e aí nos dá o direito de mundos superiores, ou pelo menos superiores a esse globo que nós estamos, né, ao planeta Terra, né? Ou ainda, esse globo desaparece. Podemos ficar aqui muito, muito tempo, milhões de anos, mas chega um dia que acaba. E agora? Né? Então, a gente vai para um outro mundo. Então, eles são criados nessa imensidão para que sejam moradas para nós, espíritos imortais. Aí a gente acaba entendendo o que Jesus queria dizer. Então era isso. Depois nós vamos entrar em estrelas fixas, tudo, que é muito, muito interessante também. Quem gosta desse tipo de assunto. Pura ciência. Sim, pura ciência. Oi, Débora. Que bom ver você aí. A gente fala mais que o homem da cobra, né? Muito bem. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade para fazer. Se quiser aparecer, aparece. Se não quiser, não aparece. E
alguma dúvida que ficar. Por aí a gente percebe que o Espiritismo, ele também é ciência. Uma das características, né, um dos pilares dele é a ciência. Ciência, filosofia, para algumas religiões, para outro, é um conhecimento que nos leva ao crescimento moral, com consequências morais, né? Não tem que agradecer, não. O que a gente, como você falou, fazendo sentido, você pode falar também, viu, Débora? Não precisa, se quiser mandar mensagem, fala, fica, não entrar no chat, como você quiser. Hoje nós só estamos em 3 pessoas, aí, então dá para a gente discutir bastante, se quiser. Tem mais uma que minha esposa está aqui do lado. Mas esse momento da Gênese mostra a grandeza da criação. Então, por mais cientista, mais materialista que a gente seja, a gente percebe a grandeza de Deus. Porque não é possível que algo tão grande tenha sido resultado do acaso. Então, não tem como ser, né? Como Voltaire falava, né? Eu não consigo admitir esse relógio sem que tenha havido um relojoeiro, né? Nada é construído assim ao acaso, nada. Olha a volta da gente. Tudo que está à nossa volta, alguém fez, né? Alguém produziu, alguém transformou. Então, não pode ser, se até as coisas simples passam por esse processo, imaginem como que é o processo do mundo, esse mundo exterior ao nosso, esse universo tão grande, mais que grande, infinito. Alguém tem que ter, quer dizer, não alguém, porque não é gente, né? Mas uma entidade, alguma coisa muito superior, uma inteligência muito superior para fazer isso. Ô Luiz, uma coisa que eu acho interessante é que outras religiões, como a católica, os que são crentes, né, que são, como é que eles se denominam? São crentes, mas eles se denominam como cristãos, né? Sim, você pode Na falar verdade, cristão. para mim, todo mundo é cristão, né? Na verdade, mas eles se denominam eles. Bom, a própria Bíblia fala das moradas, né? Que existem outras moradas, e eles não acreditam numa reencarnação. Na própria, eles leem a Bíblia e eles falam, a gente segue a Bíblia. E ali, para mim, está tão claro. É uma coisa interessante isso, né? Isso uma vez eu argumentei até com uma freira, eu estudei em colégio de freira. Aí eles enrolam, não chegam a nenhuma conclusão. Sim. Olha, sabe o que acontece, Cris? É tudo uma questão de entendimento. Você pode ler alguma coisa e você entende de um jeito. Aí uma outra pessoa vai ler, pode entender de outra, e assim vai. Então, por isso que isso explica tantas religiões. Mesmo nas religiões, como você falou aí, evangélica, ou a católica mesmo, não tem só uma, tem várias católicas, né, que vão abrindo o leque. Então, é o entendimento. E também o que tem por trás disso de interesse, né? O Novo Testamento, o Evangelho, ele tratava da reencarnação. Só que, num dos concílios, né, ele foi tirado fora, ele foi excluído, né? Então, o que é uma pena, porque a reencarnação explica muita coisa. A reencarnação mostra, só assim ela nos dá a visão de um Deus justo. Claro. Então o que a gente passa é porque nós, assim, a colheita do que nós plantamos, né? Não é que a gente só está aqui sofrendo, não, nós estamos aprendendo também. Agora, o sofrimento é algo que nós
de alguma maneira, assumimos como meio de aprendizado, né? Se eu escolho vir aqui com alguma deficiência física, por exemplo, ou uma deficiência mental, eu escolho, veja bem, né? Ou é para mim, ou é para os meus pais, ou para a sociedade, ou para ajudar a medicina a resolver o problema. Então, mas é algo assim voluntário. Ninguém vem aqui Com por certeza. Eu acredito também. o castigo. Não, é aprendizado. Então, nós estamos Evolução, né? nessa. Então, mas para entender isso, Cris, tem que realmente, sabe, fazer uma análise isenta, né? Por isso que os espíritos vieram explicar tanta coisa para a gente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, tem várias passagens lá que mostram, eles explicam por que que tá, o que que foi exatamente aquilo que Jesus quis dizer, né? Então, essa é a importância da gente ter uma visão assim isenta. Agora, se eu tenho interesse, se eu quero manipular as massas, eu mexo aqui, mexo ali e tal, explico a minha maneira e pronto. Então, os homens, eles têm esse problema de querer, assim, dominar as massas. Quanta coisa a gente vê por aí. O bom é que a gente, apesar da gente ter vindo de alguma religião, nós hoje estamos quebrando essas, como é que eu diria? Essa maneira distorcida de ver alguma coisa. Então, aí a gente está mais esclarecido, a gente vê com clareza. Então, se você for ver bem, esses ensinamentos que esclarecem a gente de verdade, dá pouco ibope. Pode ver. Tem pouca gente que vai atrás. Então, agora, as grandes instituições que prometem muita coisa, prometem um lugar no céu, todo mundo está aqui, tá querendo felicidade, porque está todo mundo passando por dificuldades. Então, aí vai atrás disso, vai atrás das promessas, tudo. Quanto que aqui, o que que nós estamos tratando? É de responsabilidade. Você vê, a gente está num planeta onde a gente viu o quanto ele é insignificante na economia sideral, né? No grupo, né? Nesse espaço infinito. Mas para a gente é importante, porque aqui nós estamos aprendendo. Então, é o que nós temos de conhecimento. E quando, lá na humanidade, lá quando, né, alguns milhares de anos atrás, a gente achava que era o centro do universo. Imagina, esse planetinha de nada é o centro de tudo, né? Então, fica, como você falou, fica claro agora, há muitas moradas na casa de meu pai. Não, mas o que eu acho engraçado é que, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é evangélica assim, daquela que vai toda semana, estuda. Aí eu falei assim, não, eu não quero te impor o que eu acredito, mas você diz que você é a que diz ali e nada muda, mas está ali dizendo. Então, como é que você traduz isso? Que não é eu que estou falando. Aí não sabe explicar como é que traduz, entendeu? Isso que eu acho engraçado. Mas sabe o que é legal de tudo isso? É que ela não vai ficar estacionada nessa compreensão para a vida toda, vida espiritual falando, né? Porque ela pode passar o resto dessa vida pensando nisso, ou talvez até algumas outras. Mas o bom da história é que nós não escapamos do progresso, não escapamos da evolução. Então, nós evoluímos. Então, a fotografia dela nesse momento é essa que você está comentando com ela, né? Discutindo com ela. Ela pode, inclusive, mais algumas vidas, ela pode ultrapassar você em entendimento, ultrapassar qualquer um de nós. Essa que é a beleza da coisa, quando a gente sabe que nós somos seres que estamos crescendo espiritualmente, aprendendo, né? E vamos assim sempre, né? Não tem volta. O que a gente aprende, a gente não dá passo para trás, é sempre para frente. Mas é muito, muito legal. Agora, esse tema, apesar de ele ser um pouco assim, um pouco não, ele é bastante assim científico, né? Mas
é de uma, assim, Kardec, né, através desse livro, explica com tamanha simplicidade que fica fácil para a gente entender. E tudo isso compõe a explicação, né, do que está nos evangelhos, né, do que os Espíritos nos falaram. Então, e tudo isso vai, assim, acrescentando, vai contribuindo para o nosso crescimento moral. No fim das contas, é tudo moral. O intelectual é ferramenta, porque depois é isso, para a gente ficar, para sermos bons, para sermos evoluídos, né? Essa que é a verdade. Olha o seu cachorrinho aí, tá? Brincando, ele brinca sozinho. É bom que ele vai ouvindo também, né? É, claro. Ele toma aguinha frutificada. Que bom. Mas é isso. Eu acho que a gente pode parar por aqui hoje. Eu paro a gravação e a gente continua aqui um pouquinho mais, tá bom? Então, eu agradeço aqueles que participaram aqui, né, conosco, ao vivo, e também aqueles que estão vendo, que chegaram até aqui pela gravação, e que possamos nos encontrar na próxima oportunidade.